Olá, está começando mais um Infopod, o podcast do Grupo Infolaudo, sempre trazendo muita informação para você sobre medicina, sobre saúde, de um jeito leve, descontraído, para que você, assim como eu, público leigo, consiga entender e se informar cada vez mais. O nosso tema de hoje é sobre ginecologia e prevenção. E para falar sobre este assunto, nós temos aqui 3 convidados. Eu faço questão de ler aqui o currículo de uma das nossas convidadas, a doutora Gisele Klein Neves. Ela é formada em medicina pela Univale, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, e pós-graduada em cirurgia oncoginecológica pelo Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Ela também é professora no curso de medicina da Univale e uma profissional que une conhecimento técnico, acolhimento e um olhar muito humano no cuidado com as mulheres. E também temos os nossos 2 médicos patologistas que você que acompanha o Infopod já conhece, a doutora Luciana e o doutor Daniel Ogata. São os patologistas, sócios no Grupo Infolaudo, que estão sempre conosco aqui para fazer este bate-papo de um jeito leve e descontraído. Muito bem-vindos todos vocês. Obrigada pela presença. Eu vou começar, posso começar perguntando? Vou começar perguntando para a doutora Gisele, então. A gente fala muito de prevenção aqui no Infopod, né? Todos os nossos episódios a gente traz muito esse assunto aqui em pauta. Mas a gente percebe que o câncer ainda ele é descoberto tardiamente na maioria das vezes, né? A que você atrela isso? Qual é a sua visão sobre isso, no caso mais ginecológico mesmo? Bom dia, obrigada pelo convite, para poder participar e falar desse assunto. Então, é doído saber que tem algumas coisas que se descobrem tardiamente, sabendo que tem prevenção, caminhos preventivos, né? Colo de útero não justifica, é uma doença que pode ser erradicada, né? Então, eu acho que é um pouco de falta de formação, um pouco cultural, né? A mulher acha que não está sentindo nada, não precisa ir atrás de médico. Mas para colo de útero tem rastreio, para endométrio a gente geralmente tem sintoma precoce, para ovário, que é um pouco mais complexo, que é uma situação um pouquinho mais reservada, assim, um rastreio um pouquinho mais difícil, mas eu acho que hoje o que falta ou é informação ou dificuldade de acesso, né? A gente vê muitas campanhas, né? Até a gente comentou um pouquinho antes de começar o podcast que hoje tem campanha para tudo, né? Uhum. Nessa questão mesmo oncológica, sempre tem, todo mês tem alguma coisa, mas parece que essa informação não chega em toda a população. Nos casos ginecológicos, existem campanhas mais recorrentes. A gente fala muito do câncer do colo do útero, né? A gente vê mais isso, mas existem outros cânceres ginecológicos, como você já citou aqui, agora o endométrio e o ovário. Tem mais? Precisa de um sinal de alerta maior para outras situações também ginecológicas? Para campanhas Março Lilás, né, de colo de útero, Outubro Rosa para mamas, isso já está bem estabelecido, né? As outras doenças até têm um apelo, digamos assim, mas como elas são um pouco menos prevalentes, acho que elas não acabam ganhando tanta mídia, tanta discussão, né? Essas coisas, né? Como a gente comentou um pouquinho antes, agora em maio teve o dia de combate ao câncer de ovário, né? Mas o ovário ainda é uma doença silenciosa, ele entre os cânceres ginecológicos é o que mais mata, mas ele tem uma incidência baixa, né? Então não é uma prevalência tão grande. E não existe hoje exame de rastreio que a gente possa falar assim, não, a mulher vai ter que após 60 anos fazer ultrassom transvaginal pelo risco do câncer de ovário. Não existe isso, não tem nenhum estudo, nenhuma meta em literatura que a gente possa dizer que um exame X ou Y vai diminuir o risco de morrer por câncer de ovário. Então, hoje, é muito pela sintomatologia e, por exemplo, no ovário, uma sintomatologia muito vaga, né? Muito confundível com outras doenças, né? Uma distensão abdominal, uma dor pélvica, um estufamento, nada muito que ligue o alerta assim, não, né? Vamos atrás, né? O que a gente fala para os pacientes é assim, a persistência, a não melhora, você acha que é intestinal, fez o tratamento e segue lá a dor, merece investigação, merece. E a outra coisa é a rotina ginecológica, né?
você ir todo ano ao médico. O médico examina, palpa a tua barriga, se ele perceber alguma coisa diferente, talvez seja ali que impacte no desfecho favorável, no diagnóstico precoce, né? Eu acho que é interessante a gente pontuar também que quando a gente fala em políticas públicas, né, como a doutora Gisele comentou, o ovário ele tem uma baixa incidência, já o colo uterino não. E aí o colo uterino já, historicamente, ele já existe um programa de rastreio que ele é muito dinâmico, ele vem evoluindo, né, ao longo dos anos, das décadas. Então, tipo, o câncer do colo uterino, ele era muito letal na década de 60. Porque não existia nenhum programa de rastreio, né? E aí, lógico, descobriram a associação do câncer do colo uterino com HPV, depois eles começaram a pensar em formas de você rastrear a população feminina em larga escala, baixo custo, né? Que tudo isso entra, né, nessa política de saúde pública. E aí a incidência que era alta desabou com os exames preventivos a partir da década de 60, 70, né? E agora hoje a gente está passando por mais uma mudança, né? Que é aquilo que a gente bate na tecla. A gente buscava lesões precursoras, hoje a gente está indo um pouquinho mais para trás. Isso, buscar, né, o causador. O causador, que é a presença do vírus, do HPV. Lógico, a gente já também insistiu nesse assunto dizendo que nem toda paciente que tem HPV vai desenvolver a doença. Exatamente. Né? Não é um motivo de desespero, Não é um né? motivo de desespero. E que causa, né? Causa um causa pânico, muito né? desespero. Causa. Aliás, até isso eu gostaria de te perguntar, né? Porque agora, assim, a gente tem a visão nossa do patologista, que tá ali fazendo o laudo. O patologista, querendo ou não tem contato com o paciente, então ele tá num ambiente mais frio, assim, né? Ele tá hermeticamente seguro, né? Agora, o problema tá do outro lado. Quando você atende uma paciente, como é que funciona hoje dentro do teu consultório essa rotina? Por exemplo, a paciente, ela vai no teu consultório. Como que ela deve ser conduzida dentro do seu consultório? E eu queria que você colocasse também um pouquinho das reações, porque isso é interessante também, né? Quando a paciente chega com um resultado, por exemplo, positivo, HPV deu positivo, qual que é a reação dela? E como que você tem lidado com isso? Se isso dá problema ou não no dia a dia? Isso foi quando a gente conseguiu implementar o rastreio aqui pelo convênio na nossa região, que já está bem estabelecido dentro de um convênio específico, né? Foi um debate que alguns colegas ginecologistas vieram me argumentar. Como que a gente lida? Como é que a gente prepara a paciente? Eu digo para os colegas, e é o que eu faço no consultório, perde 5 minutinhos antes de liberar a paciente. Explica para ela quais são os possíveis resultados. Já deixa antecipado o que pode vir. Antes do resultado chegar. Antes do resultado chegar. Porque às vezes é a paciente que vai buscar o resultado no laboratório, às vezes ela vai abrir o aplicativo e vai ver o resultado, e às vezes até o retorno com a gente, ela vai lá 1 semana, 10 dias, e ela fica naquela angústia, Já né? botou na internet, né? O que deu aqui? Isso, já tem certeza que vai ter câncer de colo de útero e que vai morrer daquilo, né? Então a gente já antecipa o que pode dar. Então 3, 5 minutinhos você perde na consulta, que você já prepara emocionalmente a paciente. Ó, a gente está coletando, o rastreio mudou. Você estava acostumada a só fazer preventivo todos os anos. Agora a gente tem um rastreio um pouco melhor, que é a pesquisa do HPV, do DNA HPV. Então vamos lá, o que pode dar? O HPV veio negativo? Pô, que legal, né? A gente vai precisar rastrear o câncer de colo de útero de novo, provavelmente em 5 anos. A gente vai examinar todo ano, mas a coleta do rastreio preventivo vai ficar para 5 anos. O HPV veio positivo? A maioria das pacientes nossas são mulheres ainda não vacinadas, porque na nossa geração ali, o programa de rastreio no Brasil, o programa de vacinação no Brasil tem em torno de 12, 13 anos. Então, qualquer mulher acima, sei lá, de 25, 29 anos, não vai ter feito a vacina, pelo menos não de forma gratuita, no rastreio do Programa Nacional de Imunização, né? Mas, então, como a gente é uma população de mulheres ainda não vacinadas, a maioria, então ainda tem muito resultado de HPV positivo. A gente pega senhoras lá nos seus 60 anos, fazendo agora o primeiro HPV, com HPV 16, 18, são HPVs oncogênicos. Daí elas falam, mas eu já sou viúva há 10 anos, eu não tive mais parceiro, como é que tem... Né? É o mesmo caso da paciente que chega com câncer de colo de útero lá aos 60, 65 anos e fala assim, mas eu tô há 25 anos sem ter relação sexual. Pois é, mas estava aquele HPV ativo lá que nunca foi descoberto e às vezes justamente por estar em abstinência deixou de fazer os seus exames preventivos e quando detectou uma doença grave. Então a resposta para os pacientes veio positivo, vai ser feito um preventivo para ver se esse HPV só está ali
e daqui a pouco pode estar de forma transitória, tu vai eliminar ou vai negativar ele, ou se ele está causando uma lesão. Daí, sim, o preventivo, conhecido de todo mundo, que há décadas a gente faz o rastreio por preventivo. O preventivo procura lesões causadas pelo HPV. Então, se o HPV está positivo e o preventivo está negativo, em princípio está tudo ok. Ano que vem a gente vai repetir tudo novamente. Agora, se o HPV está positivo e o preventivo é alterado, é a paciente que a gente vai selecionar para rastrear melhor, para fazer colposcopia, para olhar melhor o colo, para ver se precisa fazer biópsia e para ver se essa paciente tem uma lesão que pode um dia evoluir para um câncer de colo de útero. Então, é tudo antecipação, mas o que a gente vê é isso. Às vezes o colega não prepara a paciente fica desesperada com o resultado do HPV positivo, porque nunca teve, mas eu nunca tive. Não, você nunca foi rastreada. É o teu primeiro exame de HPV na vida, de DNA HPV, né? Você foi rastreada por preventivo. E se a gente for olhar, teu preventivo continua negativo, continua normal. A gente só vai te separar para olhar um pouquinho com mais cuidado, né? O que parece, assim, às vezes é que o resultado de um HPV positivo incomoda mais do que até um resultado de uma lesão no preventivo, né? Isso. Verdade. Porque vem um estigma, assim, a HPV. Então, parece que incomoda mais as pessoas terem um HPV positivo, mesmo não tendo lesão, do que ter só uma lesão no colo uterino. Porque, claro, a gente sabe, se tem a lesão, tem HPV, né? São muito raras as lesões que não estão associadas ao HPV. Mas a gente parece que o resultado do HPV incomoda mais do que de um resultado de uma lesão. Assim, a gente nunca teve, a gente como patologista no laboratório, um paciente lá questionar porque tem uma lesão no colo uterino, porque vem um resultado. Agora, um resultado de HPV positivo, a gente já teve mais de uma vez o questionamento, mas como que eu tenho HPV positivo? Porque eu sou casada há anos. Isso é um problema, E né? a gente tem, com frequência, assim, esse questionamento lá no laboratório, nesses resultados. Inclusive, às vezes, assim, questionando o cônjuge e tal, porque isso é complicado. A gente explica, não, mas não tem. Muitas vezes esse vírus tá ali, né, durante anos, silencioso, não tem relação nenhuma com... a gente não consegue fazer essa relação temporal. Não consegue, contágio. Exatamente. Não consigo dizer, você pegou do teu parceiro atual, que tu tá há 1 ano e meio, 2 anos, ou você pegou do teu primeiro parceiro lá, da 15, tua primeira anos, relação sexual 15, 20 anos atrás, né? É isso que eu falei. A gente pega idosas, às vezes, que sem vida sexual ativa há 15, 20 anos com HPV positivo. E a gente sabe que quanto mais velha, quanto mais tarde for o contágio, o sistema imunológico não tá tão fortalecido e mais fácil a persistência desse HPV, né? Então, a gente não espera que numa paciente idosa o HPV negativo. A gente só vai ficar de olho nela, né? Porque é muito raro, né? Acontecer. Diferente de uma paciente jovem, né? Sim. E outra coisa que eu acho que é importante, a pesquisa do DNA HPV é muito legal, melhorou muito o nosso rastreio, mas hoje ela ainda não está estabelecida para paciente abaixo de 25 anos, como método de rastreio. Certo. Porque essa população vai estar tendo os primeiros contatos sexuais, vai estar tendo os primeiros contatos com HPV, e geralmente esse achado HPV é um achado transitório. Então, quando ela chega lá nos 25 anos, que é a época do rastreio do câncer de colo de útero mesmo, às vezes aquele HPV negativou e gerou um estigma, um problema, às vezes, né, para entender o que aconteceu, desnecessário. Interessante. Então, o que a gente fala para os colegas é, se precisar coletar alguma coisa, você viu alguma coisa, você ficou em dúvida na hora que olhou o colo, tinha uma feridinha, uma ectopia, alguma coisa, coleta citopatológico, porque a gente está procurando nessa paciente a lesão. Não tem lesão? Então, se ela tem HPV ou não tem, não vai fazer diferença nenhuma, né? Perfeito. Mas dos 25 em diante, a gente rastreia de forma preventiva, né? Então, abaixo dos 25 anos, vocês não costumam fazer o Não, o nosso protocolo, e o protocolo que está sendo estabelecido até pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, para o SUS, é o rastreio a partir de 20 anos. Daí já tem... Fora do país já tem mudado. Hoje, a maioria dos países é assim, o rastreio de 25 a 65 anos, né? Já tem alguns lugares fazendo, tipo, coteste a partir dos 21, né? E isso a gente está falando para a população híbrida, né? Isso. Se for paciente imunossuprimida, paciente vivendo com HIV, transplantada, que usa imunossupressor por qualquer doença, o rastreio começa no ato sexual, né? Então, assim, teve relação sexual, primeiro ano tem que começar o rastreio por HPV e por citopatológico. Mas uma população em geral, que é a nossa grande maioria, o rastreio de câncer de colo de útero começa aos 25 anos. Mas, de novo, lembrando,
toda paciente que tem vida sexual ativa tem que fazer consultas regulares no ginecologista. Isso é muito importante, É muito né? difícil de convencer também. Nossa, e eu ia falar sobre isso a partir de 25 anos, mas as meninas cada vez mais cedo estão perdendo a virgindade. Isso. É 12, 11 anos. Eu falo porque eu tenho uma filha adolescente de 16 e ela me fala que as amiguinhas dela, quase todas, já perderam a virgindade. Então aí só vai começar a rastrear lá com 25, a chance dela já chegar lá e ter... É que a gente, o rastreio não é do nada, né? Sim. São estudos mostrando. E a patologia, a patogênese da doença causada pelo HPV não é uma doença imediata. O HPV, você não tem contato aqui e vai ter doença amanhã. Entre você ter o primeiro contato e ter uma lesão de alto grau e até um câncer de colo de útero para levar mais de 10 anos. Então, se ela teve a primeira relação com 10, 15 anos, não vai ser com 17 que ela vai ter câncer. Entendeu? Ela vai ter câncer lá com 25, 26, 27, que é onde começa o rastreio. Tá. Mas é isso que eu falei. Não está liberado de fazer exame ginecológico. Sim. O pessoal criou uma associação que fazer exame especular, exame ginecológico, é para coletar preventivo, quando não é. O exame especular faz parte da consulta ginecológica. Você vai no seu médico para ser examinado, faz parte do exame físico. Então, dali, naquele momento, é isso que eu falei, o colega viu alguma alteração, ele antecipa. É isso que eu falo para os pacientes. O HPV veio negativo, a gente vai coletar provavelmente em 5 anos. Mas eu examinando o colo, vendo que mudou, não gostei, alguma coisa, faz um citopatológico antes, nada impede, não é impeditivo, né? Sim. A gente só está botando dentro de um programa que facilita e que o objetivo é rastreio. Não é consulta ginecológica, as coisas são diferentes. O rastreio preventivo está dentro da consulta ginecológica, mas a consulta ginecológica vai muito além do rastreio do câncer de colo de útero, Exato. E aí o ideal é que começou a vida sexual... 2 anos, começou, começou, vai à visita, e a visita, de novo, a consulta ginecológica é muito além disso, né? Método contraceptivo, orientação de ST, exame ginecológico, tirar dúvidas. Então, tem muito mais coisa que vai ser abordada além do rastreio, né? Sim, os exames clínicos todos, né? Isso, de mama, saúde. de tudo, Às vezes, o clínico da mulher é o ginecologista. Ela não vai em nenhum outro médico no ano inteiro. Então, o ginecologista acaba rastreando intestino, diabetes, hipertensão, porque tudo tá naquela consulta. E depois ele vira distribuidor de paciente, né? Verdade. Encaminha, né? Deu isso aqui alterado. Acho melhor você procurar o endócrino. Deu isso aqui alterado. Vai pro cardio, né? Verdade. E a gente vai... É equivalente ao pediatra, né? É, pediatra da criança. Começa lá, é o clínico, e daqui a pouco vai, né? É difícil as pacientes procurar especialista, tá tudo ok, né? Exato. Nada custa um ginecologista pedir uma rotina de exame de sangue laboratorial, né? Aí você falou que elas param de ir, né? Quando acaba a vida sexual, fiquei viúva, não tenho mais vida sexual, para de ir. E na verdade não pode parar. Tem que parar quando morre mesmo, né? Porque assim, se a gente for pensar em rastreio, a gente tem 2 rastreios na mulher, sei lá, estamos pensando nesse cenário na mulher mais madura, na mulher idosa ali, talvez perto dos seus 60 ou passando dos 60. A gente tem um rastreio ainda das neoplasias. Então, mama é todo ano. Mama é todo ano. Não tem escapatória, então tem que todo ano. Se tu vai no médico todo ano, tu vai no ginecologista pelo menos para pedir uma mamografia, ele vai acabar arrumando esse rastreio aí, que provavelmente vai ser mais espaçado, mas de vez em quando vai ter que ser feito, né? E muitos diagnósticos, não dizer a maioria deles, de câncer de mama, eles acabam sendo feitos no consultório do ginecologista. Do ginecologista. O ginecologista percebe um nódulo estranho, solicita exame de imagem, aí o exame de imagem vem com uma suspeita, biópsia, confirma. E aí, a partir desse momento, ele a paciente é encaminhada para o mastologista. Entendi. Ou na mamografia de rotina mesmo. Ou na mamografia de rotina. É clinicamente detectável e é o exame de rastreio que vai... Daquele de ano em ano. E tem, né? Todo ano a gente no consultório a gente percebe isso. A gente caminha pelo menos 2, 3 pacientes com diagnóstico por mamografia, pelo menos para investigar. Pode ser que não tenha nada, mas pelo menos para investigar. Agora, até uma pergunta, né? A gente tem, assim, um público bem diversificado, né? Tanto da saúde, que utiliza saúde suplementar, como saúde pública. Eu sei que na saúde suplementar isso já está valendo, né? A gente faz parte, inclusive, desse sistema, né? De rastreio. E na saúde pública, no SUS, como é que isso tem caminhado, assim? Ainda vai levar algum tempo? Porque esse método de rastreio ainda não está valendo pro SUS. Ele está preconizado já, né? Está preconizado, já está preconizado na listagem lá. Foi autorizado em 2024 para ter sido implantado na metade de 25. Até hoje, sei lá, por motivos
Financeiros, recursos, talvez, Isso. né? Até estabelecer o protocolo de rotina, tudo isso, treinamento de profissionais, não sei, não foi estabelecido. Tem alguns estados que parece que já estão começando a fazer Eles vão implantando, pelo que entendi, no SUS vai ser implantado por partes. Então, 2, 3 estados em um mês, dali a 2, 3 meses mais 2, 3 estados, e parece que já começou. Os protocolos estão sendo feitos e eles estão sendo feitos em 4 partes, 3 já estão feitas, já estão públicas ali para pesquisa, né? Mas vai ficar muito parecido com o que a gente já faz. Até porque o que a gente já faz foi baseado em estudo piloto em alguns estados, em algumas prefeituras que estavam fazendo justamente para o Ministério da Saúde e que estava dando certo. Daí a gente incorporou aqui também, que também são baseados em protocolos internacionais, então foi uma cadeia, né? Então, a gente espera que até o ano que vem todos os estados da federação estejam contemplados com o rastreio por PCR, né? Aqui em Itajaí eu sei que está andando, né? Ainda não começou, mas está andando e acho que talvez em breve isso comece a se tornar uma rotina. Está andando pelo município, Pelo né? município, por recurso próprio do município, exatamente. Né? Tem algum perfil de paciente que costuma negligenciar mais? Não sei te dizer. É difícil, né? É difícil, porque é muito, acho que é uma coisa muito introspectiva, né? Tem gente que é negação, tem gente que é o desconforto, tem gente que acha que não precisa, né? Se eu sentir alguma coisa, eu vou. E hoje também tem o outro lado, né? A vida corrida da mulher, né? Pois é. Ela assumiu muita coisa, né? Muita nos coisa últimos em não anos. ter tempo, e daí quando ela se dá conta, não é que ela se negligencia assim, não vou porque não quero ir. Quando ela se dá conta, passou 2, 3 anos, ela fala assim, meu Deus, passou voando o tempo, eu esqueci que tinha que vir. Fui cuidar de pai, de mãe, rotina com os filhos, mudei de trabalho, alguma coisa, e não conseguiu ir. E a mulher, ela não é negligente com a saúde, como o homem o homem é muito negligente. Né? A mulher, quando ela é negligente por falta de tempo. Por vida corrida, estilo de vida. Muito, né? muito. Mas a gente ainda tem um grupo de mulheres que eu não sei numerar, mas assim, vamos botar umas 5 por ano, que quando vão por sintoma, e quando chegam lá, já estão com uma doença avançada. Daí você pergunta, nunca fiz preventivo na vida. Nunca fiz. Eu falo, no dia de hoje, alguém nunca teve filho, passou por ginecologia, passou por obstetrícia. Falei, não foi pedido, ou se foi pedido, a pessoa não foi fazer. Daí chega, às vezes, com uma doença avançada, né? Para ter sintoma, é porque geralmente já está mais avançado. Mais mesmo, avançado. Né? Ou então, assim, já tive paciente, por exemplo, que as filhas viraram mulheres adultas, se começaram a se cuidar e obrigaram a mãe, não, você tem que ir, e às vezes é uma lesão de alto grau. Daí eu falei, olha, melhor do que ganhar na Mega Sena. Pegou uma lesão antes do câncer para uma mulher que nunca tinha se cuidado. Né? E até pegou que na fase idade certa. que coleta? A gente, padrão, até 65 anos, né? De rastreio, né? Certo. Mas agora com HPV... Mas que eu ia perguntar, agora assim, com HPV, fez 65 anos, tem um HPV positivo, não vai deixar de... Não vai deixar de examinar, até porque a né? idade é um fator de risco para o câncer de colo de útero, né? Então, quanto mais velha, mais... É um fator de risco para o câncer, na realidade, a idade, câncer né? qualquer, né? O negativo te deixa até mais seguro para realmente parar o rastreio, né? Algumas pacientes até antes, tá, Lu? Porque é isso, tô viúva, já tô há 20 e poucos anos sem ter relação sexual, ou 10, 15 anos... A gente faz o HPV, deu negativo, daqui a pouco, dali 1, 2 anos, faz o segundo, deu negativo. Não precisa vir. Se tu arranjar um outro parceiro, tu volta. Sim. Mas não para isso, não deu até agora. Tá, HPV negativo, vai pegar HPV aonde, né? Exatamente. Então, se não tem um outro parceiro, às vezes até antes, sabe? Se a paciente já fechou a fábrica ali da vida sexual dela, então... Porque facilita, informação, né? então, né? Porque facilita, assim, né? Se tá negativo, a paciente não tá exposta, você pode parar o rastreio um pouco antes até, né? Mas, realmente, chegou nos 65, eu tenho algumas pacientes assim, até de câncer de colo de útero. Paciente de segmento, oficialmente, são 25 anos de segmento. Já estão lá nos seus 70 e pouco, perto dos seus 80 anos. Teve 2 que eu coletei o HPV e segue lá positivo 16. Não dá pra largar a mão, né? 16 ainda. Não tem o que fazer. Porque causou câncer de colo de útero, né? Assim, já tá 10, 12 anos em rastreio e fala, agora vamos parar, né? Pô, já tá a idade, tudo. Daí eu falo pra paciente, pra filha, quando você tiver perna e condições de vir aqui,
Tem que vir. Venha. Pra mama é a mesma coisa, né? Pra mama Pra o papo mama. tá quase mais ou menos isso, né? Tem uma idade protocolar pelo Ministério da Saúde, mas os próprios mastologistas orientam que enquanto a paciente tem expectativa de vida, que se faça o Sim, é porque a rastreio. expectativa de vida aumentou, né? Então, A mulher tá agora... vivendo cada vez mais, né? Então não faz sentido parar, tipo, uma mama com 65, 70 anos, sendo que a mulher vai a 90 e pouco, né? Exato. E até assim, a gente sabe, né, falando de câncer de colo uterino, câncer de colo uterino é um câncer que ele é mais incidente na população mais jovem, mas agora também a gente tem outros tipos de cânceres que incidem mais na mulher na mulher mais velha, né, o endométrio. E endométrio ele tem uma característica, geralmente ele acontece na mulher que ela já está na menopausa. A característica principal é o principal grupo é a mulher pós-menopausa, né? Pós-menopausa. 50 a mais, geralmente. E a clínica é o sangramento. O endométrio, a gente diz que ele é um tumor, quando ele é grave, Isso, né? É difícil, isso. Ele, quando ele não responde a tratamento, a gente tem poucas linhas, né, de Isso, resposta, aham. mas ele é um tumor exibido, né, porque ele se manifesta, ele dá sinal muito Muito precocemente. precoce. Então, se valorizar, tipo, sangramento na mulher na pós-menopausa, mulher com menopausa É um sinal de estabelecida, alerta, né? tem que ser investigado. Também não é terrorismo, né? Não é objetivo, Não, né? não. Assim, dentro das causas de sangramento na mulher na pós-menopausa, ele corresponde o câncer de endométrio corresponde a 15%. Uhum. As outras principais causas vão ser ou atrofia, está tão fininho ali a Que camadinha sangra. que ela rompe e sangra, e depois a mulher em reposição hormonal que pode ter sangramento, né? Então, Uhum. na vigência de reposição hormonal, vai ser Uhum. investigado, mas até que se prove o contrário, o sangramento é do hormônio, né? Uhum. Então, ele corresponde a 15% das causas de sangramento na mulher na menopausa, mas tem que ficar alerta. E outra coisa que eu bato muito na tecla, principalmente com os alunos do Univale, não dá para justificar a doença benigna como causa de sangramento na mulher na menopausa. Uhum. Tipo, a mulher tem uma adenomiose, tem um mioma. Uhum. Ela tá sangrando por causa disso. A gente pega muito isso ali no ambulatório. Uhum. A mulher, seus 60 anos, ela sangrou. Daí trouxe o ultrassom, tem um mioma lá. Ela tá sangrando do mioma, doutora. Eu falei, não. Ela pode estar sangrando de qualquer outra coisa, mas esse mioma na menopausa, ele já não causa mais nada, Uhum. né? Tanto que a gente tranquiliza a mulher com mioma. Mesmo submucoso. Uma coisa é o mioma, Mesmo o sintoma submucosa. do mioma na Na mulher da mais perimenopausa, jovem, né? Na Aham. menacme ali, que cicla, que ele é um causador de sangramento Sim. importante, né? Uhum. Mas na pós-menopausa, por que ele iria sangrar? Entendi. Ele tá em atrofia, ele não tá, né? Aham. A não ser que seja uma lesão nova, que pode ser um sarcoma, daí é outro, daí o raciocínio é outro, né? Mas assim, não se conformar que aquele mioma tá lá com a mulher há 20, 30 anos, né? Uhum. Não vai causar sintoma agora, né? Uhum. Ele causava sintoma lá na época da menstruação. Uhum. Então, na menopausa, é endométrio. Uhum. É avaliação de endométrio. Todas as outras causas vão ficar para depois. Então, a gente vai descartar endométrio. E também o que é muito comum, que não é muito comum, mas que não é tão raro, é o câncer de colo de útero na pós-menopausa que sangra porque a mulher não estava se cuidando, Certo. né? Então, assim, descartar os tumores, exame ginecológico, olhar colo, não tem nada, ultrassom transvaginal, simples, barato, acessível para a maioria das pacientes, avalia endométrio. Daí ali a gente vai ver, tá atrofiado, provavelmente é pela atrofia. Uhum. Tá hiperplasiado, precisa de E como é que faz essa biópsia. avaliação? Quais são os passos, então, agora para a investigação desse sangramento? Exame ginecológico, né? Primeiro, né? Primeiro, e passa batido, infelizmente, em muitos lugares, né? O pessoal vai direto para Exame de imagem. Exame de exame de imagem, É. né? Esquece do exame ginecológico. E às vezes é isso que eu falei, o problema estava no colo do útero, né? Uhum. Porque também o colo de útero vai ascendendo junto ali com a incidência junto com a idade. E daí, exame ginecológico, ok. Daí vai para ultrassom, simples, fácil, acessível, ultrassom transvaginal, né? Uhum. Quase tem pelo SUS, tem pelo convênio, até no particular ele não é dos exames mais caros, né? Dá para Exatamente. fazer. É barato, né? E é avaliação endometrial, basicamente, E quando a né? mulher está entrando na menopausa? Porque você falou quando ela já estabeleceu a menopausa, né? Uhum. Parou de sangrar. E quando está naquela fase que assim, sangra um mês, não sangra 2, não na sangra 3. menopausa, isso. Pode acontecer o câncer Pode, do endométrio pode. nessa fase E que aí- confunde? E aí é um Desafio para detectar, né? exatamente. Porque ela tá numa fase que os sintomas que já são- esperaria isso, Que é né? esperado um pouquinho de hiperplasia do endométrio, justamente porque tá 2, 3 meses sem menstruar, daí menstruou. Não, mas estava 2, 3 meses, estava aumentando esse endométrio e não, ele só não descamou porque não teve ovulação, né? Porque os ciclos vão
vão ficando sem ovulação por causa da idade, essas coisas. Daí tá sangrando, esse ultrassom tá alterado porque ela tá na perimenopausa ou porque tem alguma coisa. Então também não dá para negligenciar isso daí. O que a gente faz se a gente tem acesso? Fez o ultrassom, tá espessado, repete o ultrassom imediatamente após uma menstruação, né? Tipo, terceiro, quarto dia, aquela fase proliferativa. Se ele segue espessado ou o sangramento é muito anormal, vai para biópsia igual, né? Tá. Mas se ele melhorou, se vê que é uma coisa de transição, daí... Então, nesse caso, daí não vale aquela questão de ir uma vez no ano. Começou... daí vai sendo feito o ajuste ali com o ginecologista, né? Nesse período aí. Não é tão entrando. comum, tá? Então, sim, câncer de endométrio abaixo dos 45 anos é exceção ainda, né? Então, mas fico alerta, porque realmente... E as pacientes com fator de risco, né? Paciente obesa, paciente diabética, paciente com infertilidade, ou paciente já com algum outro câncer, tipo câncer de mama, usando tamoxifeno. Então, essas pacientes, mesmo na perimenopausa ali, se sangrarem, a gente já fica mais atenta, porque pode não ser só o sangramento aumentado, não necessariamente é do climatério. Às vezes é de uma lesão endometrial de fato, né? Tem mais algum sintoma? Porque o câncer do colo de útero é o HPV positivo, dali começa... O câncer de colo de útero, quando ele é câncer, ele é sintomático, mas o que a gente procura são as lesões pré-câncer que não tem sintoma nenhum, porque é comum também, né? O paciente vem com uma lesão, um NIC3, uma lesão de alto grau, mas eu não tô sentindo nada, eu não sinto nada. Que bom, E não é pra sentir mesmo. sentir. Graças a Deus, né? Se Se eu tivesse esperar sentindo, a gente não estaria tratando a lesão pré e estaria tratando uma câncer. lesão invasiva, né? Aqui não, aqui geralmente o sintoma é sangramento, daí é cólica, né? Mas... Que confunde com a menstruação, com... Isso, justamente, dói porque sangrou, né? Sim. Então não tem outro sintoma. O sintoma é o sangramento, né? O não se conformar com o sangramento, com ciclos hemorrágicos, né? Porque às vezes, tava na transição ali, não menstruei, mas quando menstruei um pouquinho a mais, mas foi 3, 4 dias, 5 dias, parou. Ok, deve ser só hormonal, só disfuncional. Mas aquele sangramento hemorrágico, todos os meses, 10, 15, 20 dias sangrando, esse merece uma atenção melhor, né? Independente da idade da paciente. Joia. E aí temos o câncer de ovário. Esse é um desafio. É o desafio O silencioso. O desafio da ginecologia. Isso. Tá, por quê? Porque aquilo que a gente conversou já no começo, né? Os sintomas são muito inespecíficos e não existe o exame de rastreio adequado, né? Então, assim, já foi tentado fazer ultrassom seriado anual de 6 meses, ressonância seriada, marcador tumoral, CA125 seriado associado ao ultrassom. Muito. Nenhum deles impactou no risco de morte por câncer de colo de útero, porque o exame de ovário, desculpa. Os exames de rastreio, eles são definidos como rastreio quando você tem um exame que se for feito de forma periódica, de forma recorrente, ele vai impactar no risco de tu morrer, não de ter, mas de ter uma morte por aquele câncer. Então, para ovário não existe nenhum exame eficaz a esse ponto. Então, a gente fica muito à mercê. Ainda bem não é o mais incidente, ainda bem não é o mais frequente, vai ser um tumor mais de exceção, a gente tem muito ainda, né? Mas, e tanto que hoje em dia, ali no nosso tumor board dessa semana, foi passado pela geneticista que eles orientam todas as pacientes com câncer de ovário à avaliação de teste genético, né? Justamente por ser uma coisa menos prevalente, o risco de ser genético, daí sim, dessas pacientes que têm mutação genética, essas coisas, às vezes tem indicação de tirar uma trompa, tirar as trompas e os ovários um pouquinho mais precocemente para diminuir esse risco. Mas para a população em geral, para gente que não tem histórico familiar, que não tem nada que chame atenção, que possa desenvolver, a gente vai... por isso os exames de rotina, né? Sim. A consulta de rotina. A consulta não é preventiva, mas às vezes palpa uma massa, né? Acha alguma coisa diferente. Às vezes o médico valoriza a tua queixa ali de uma distensão abdominal, de uma dor pélvica persistente e vai examinar. A chance de não pegar ele precoce é alta, né? Não pegar ele restrito ao ovário. Mas se indo com periodicidade, talvez é isso que impacte lá na frente o risco. É que o ovário, quando ele é maligno, ele realmente é um tumor mais agressivo, né? Mais difícil de tratar. Mas a maioria das lesões de ovário, por sorte, são benignas, né? Isso. Então, assim, não quer dizer que
você fez um exame, tem uma lesão no ovário, ou um cisto, ou até às vezes uma lesão sólida que não precisa também um desespero total, vou, né? Eu tô com câncer muito grave, vou morrer. Então, assim... Não, ainda a maioria das lesões de ovário, tanto nas pacientes jovens quanto nas mais velhas, ainda é benigno, né? Claro que quanto mais velha, a gente tem uns índices de cálculo, né? Índice de Roma, o próprio RAS, hoje nos exames de imagem, que ajuda a aumentar, tem calculadoras de risco, então que a gente vai botando as características da lesão, a idade da paciente, o valor dos marcadores tumorais, principalmente do CA125, e a gente tem um cálculo lá que tem calculadora que dá, sei lá, 30% de ser benigno, 40% de chance de ser um borderline e 60% de chance de ser um câncer de ovário. Então, você fica um pouquinho mais atento, né? Mas, sim, principalmente na paciente jovem, a maioria das lesões de ovário são benignas, né? Não é... Mas a paciente, quanto mais velha, mais atento a gente vai ficar, né? Também existe uma gama de cânceres de ovário diferentes, né? Quando a gente fala de câncer ginecológico, o câncer de ovário ele é um grupo muito heterogêneo, ele forma vários tipos de cânceres diferentes. O mais comum, que é o seroso, tem uma característica, né? Os epiteliais, tem o mucinoso, que tem algumas características que o diferenciam dos demais, aí tem os endometrioides, que também pode acontecer nos ovários, tem os de células germinativas, enfim, são vários tipos de cânceres, cada um com uma característica diferente. O que a gente fala aqui, geralmente a gente tenta colocar o mais comum, que é o seroso, né? O ovário é um órgão pequeno, mas o ovário ele tem epitélio, estroma de sustentação e célula germinativa, que são as células dos folículos, né, que a gente ovula, isso tudo. Então, ele pode dar câncer em qualquer uma dessas. Então, o leque, realmente, se tu pega um livro de medicina e tu vai pegar os subtipos de câncer de ovário, ele já desde os epiteliais já são vários. Daí você vai para a linha do germinativo, são outros. Daí para os mesenquimais, outros, né? Então, assim, é muito grande. Hoje, a maior incidência é do epitelial seroso, tanto no benigno quanto no maligno, o cistoadenoma benigno, o cistoadenocarcinoma, geralmente vai ser seroso. E o carcinoma seroso do ovário, geralmente, ele vem a partir da tuboterina, né? Da tuboterina. Por isso que existe, né, um a conceito da retirada da tuboterina. Tem, que é a teoria de Fatala, se não me engano, né? Eu não lembro, mas acho que é a teoria de Fatala, se não me engano. E o contraceptivo, ele acaba sendo um fator de proteção para essas pacientes também, né? Do mesmo jeito que a gente tem os fatores de risco, a gente teria os fatores protetivos, né? Isso. Então, um deles é o uso prolongado de anticoncepcional, que, se eu não me engano, por mais de 10 anos, ele mantém um efeito protetivo duradouro. Então, quem usa anticoncepcional, porque quando você usa o anticoncepcional, você não engravida porque você bloqueia o evento primário, que seria a ovulação. Então, você não ovula. Então, ao ovular, todo mês quando a gente ovula, a gente causa um microtrauma no ovário, né? Porque ele rompe aquele epitéliozinho, né? Para liberar o óvulo que a tuba vai captar. Então, esse processo ao longo da vida não é que é um fator de risco, né? Porque é uma coisa fisiológica, mas se evitar esse trauma ao longo da vida, seria um efeito protetivo. Isso. Porque a origem do carcinoma epitelial seroso do ovário seria uma metaplasia, né? Uma reconstrução, uma cicatrização desses traumas ovarianos pelo epitélio da tuba. Então, se não tendo esses traumas, a ovulação, não ovular seria um efeito protetivo, né? Como a amamentação, porque no período da amamentação, geralmente a mulher não está ovulando. Então, seria outro fator protetivo, né? É que quando você causa, né, esses microtraumas, a tuba, ela entra como se fosse um mecanismo de reparo, né? De regeneração. Ela gruda na região onde houve um microtrauma até cicatrizar esse microtrauma. Então, você imagina a ovulação acontecendo sucessivas vezes, até porque ela vai ali, onde ela vai fazer a captação do óvulo, né? É um processo inflamatório, reparativo, você vai mexendo com o DNA da tuba uterina. Aí você pode causar uma alteração chamada assinatura do P53. Né, que ele modifica a célula da tubuterina e a célula da tubuterina maligna ela é implantada no ovário, dando origem a um tumor. Né? E também por isso que cada vez mais guidelines, protocolos de pesquisa estão vendo a possibilidade da salpingectomia de oportunidade como um efeito protetivo. O que seria isso? Em qualquer cirurgia que você vai fazer da pelve, alguém vai lá, se tu já tem teus filhos, alguém vai lá e arranca tuas trompas. Entendeu? Vai fazer um apêndice. O cirurgião aproveitaria a cirurgia, tira as 2 trompas para, na tentativa,
de diminuir esse risco de câncer lá na frente, Isso né? é uma prova de como realmente não existe um rastreio, né? Não existe um exame de rastreio, porque para você prevenir, você não vai rastrear, você não vai detectar precocemente. Você vai simplesmente achar um jeito de tentar eliminar a causa, né? Mas veja como tudo é pensado, né? Porque a gente está discutindo aqui do câncer de ovário, o principal deles que é o seroso, que a gente está discutindo que ele vem da tuba uterina. E aí, por que a gente tira a tuba uterina e não tira o ovário? Porque a gente não quer que a paciente tenha deprivação hormonal. Isso, uma menopausa precoce. Uma menopausa precoce. E por que isso? Porque isso aumentaria, por exemplo, o risco cardiovascular dela, né? Pela queda de estrogênio, e ela teria um risco aumentado de ter algum evento coronariano, um infarto, ela poderia morrer de outra causa. A menopausa precoce hoje, né, se a mulher não tem contraindicação, 100% das pacientes de menopausa precoce devem ser tratadas, né? Deve ser fazer reposição hormonal, né? A falência ovariana prematura ou a menopausa precoce merece reposição hormonal. Se a paciente não tiver contraindicação pro uso, né? Só que nem todo mundo pode usar, né? Então, e tirar um ovário sadio pelo risco, jovem, né? Pelo risco de ter câncer de ovário, que não é uma doença tão incidente, não justifica. Você diminui um risco e aumenta o outro. Maior, claro. E a menopausa precoce não é o risco cardiovascular é mais importante, mas é risco de saúde óssea, de doença demencial, cognitivo, né? Tudo isso a gente sabe que pode impactar. Por isso que a reposição hormonal é cada vez mais estudada, mesmo nas mulheres em menopausa fisiológica, né? Cada vez mais estudada para prevenção desses riscos, né? Então, cada vez se usando mais reposição hormonal por mais tempo, porque os benefícios superam os riscos, né? Então, mas nessa paciente jovem, e até nas mutadas, né? Nas pacientes com mutação genética, tipo BRCA1, BRCA2, que aumenta risco de câncer de ovário, de mama. Por exemplo, o BRCA2 o BRCA1 aumenta em torno de 60% o risco de câncer de ovário. Então, essa paciente vai para a salpingoforectomia, retirada da trompa e dos ovários, muito precocemente, 35, 40 anos já tem que estar programada. O BRCA2, a gente tinha esse mesmo comportamento agressivo. A gente já viu que o BRCA2, a mutação, causa mais câncer de mama, causa de ovário também, mas numa proporção menor. Então, a gente já segura essa salpingoforectomia lá para os 45 anos, que seria um pouquinho mais perto da idade fisiológica. Então, a gente, até dentro do que a gente precisa fazer de mais agressivo, a gente tem segurado o máximo que dá, justamente pelos efeitos da menopausa precoce, né? Se a paciente está fazendo só pela mutação, ela pode repor hormônio. Se a paciente já está fazendo em vigência de um câncer, daí a reposição hormonal já fica quase contraindicada. Que às vezes o diagnóstico da mutação e a cirurgia vem por conta de um câncer de mama prévio, né? Exatamente, que contraindica a reposição. Muitas vezes contraindica a reposição hormonal. Verdade. Então fica aquele dilema, né? Você vai causar a menopausa e você não vai poder tratar ela, não vai conseguir. A paciente tem que estar ciente disso na hora do procedimento, né? A gente vai diminuir o risco de câncer de ovário, que eu acho que é importante, né? Porque a letalidade, às vezes, na hora que descobre, é muito alta, né? Então, a gente vai diminuir o risco do câncer de ovário, mas você vai ter que lidar com outro quesito, que é a menopausa precoce, né? Sem direito à reposição hormonal de fato. A gente tem os tratamentos de segunda linha, né? Controle de sintomas, mas ainda não é tão efetivo quanto você repor hormônio. Mas, assim, as que vêm por história genética, às vezes a paciente vem porque a mãe teve câncer de mama, descobriram a mutação, as filhas fizeram, as que descobrem a mutação, às vezes vêm já para mastectomia profilática, né? Salpingoforectomia profilática, e essas, como não tiveram câncer, essas podem repor hormônio, se não tiver outra. Tem mais algum outro tipo de câncer ginecológico? A gente falou do colo de útero, do endométrio, de ovário. Pincelamos aqui o mama, que aí a gente deixaria mais para massa. Não é o nosso dia a dia. Tem mais algum ginecológico? Tem o de vulva. Câncer de vulva também não é tão comum, né? Câncer geralmente de mulher idosa, que pode ter duas linhas de origem, né? HPV, associado a HPV, que seria a mesma linha do câncer de colo de útero, né? O HPV pode causar câncer no colo do útero, na vagina, na vulva, além de canal anal, orofaringe, outras coisas, né? Talvez aqui entre a importância da vacinação, né? Até nas pacientes que não tiveram o rastreio, mas que puderem fazer a vacina de forma particular, porque a prevenção não é só colo de útero, né? Hoje o leque é bem mais abrangente, inclusive em bula, né?
o impacto no câncer de orofaringe, de canal anal, essas coisas. Uma dúvida da questão da vacinação. Tem indicação de vacinação de pacientes que já têm lesão? Tem. Isso me gerou uma dúvida, assim, porque eu vi que agora entrou como indicação, né? Elas entram no programa. Eu vi alguma notícia, não sei, não só dizer assim com certeza. E aí eu fiquei me questionando, mas se ela já tem câncer de colo uterino, o HPV já fez o efeito, qual o benefício da vacinação, né? Que a gente pensa mais como prevenção. Se for pensar em vacina, vacina é evitar que naquele primeiro contato com o HPV, o organismo reconheça e elimine ele de forma definitiva, né? Ou bote ele num stand-by lá que ele não cause problema. Mas entraram as lesões e o HPV positivo, porque tem estudos mostrando que a vacina tem impacto em todas as fases de ativação do HPV. Então tem impacto, ela não é tratamento, óbvio, né? Não é causa e efeito, não é um antibiótico como bactéria. Ajuda o mas organismo. o que ela vai fazer? Na hora que você dá a vacina, você fortalece o sistema imunológico. Ele tá ali, você tá apresentando partícula do HPV, então ele tá recrutando células de defesa para aquela partícula. Acaba que nesse meio tempo ele reconhece os HPVs também que estão no organismo, né? E acaba eliminando também ou botando numa contagem muito baixa. Nas lesões, para pacientes que já têm lesão, os estudos mostram que tem menos recorrência de lesão de alto risco e as pacientes progridem menos para câncer de colo de útero, nas vacinadas. E nas que têm câncer de colo de útero, ele tem impacto até no risco, no risco de morrer pelo câncer, assim, talvez uma evolução mais lenta, né? Vamos dizer assim, né? Ela vai ajudar mesmo a paciente que tem a lesão, o sistema imunológico a segurar esse vírus. Isso, e para as que já tiveram, porque às vezes a gente tá, o que é uma dúvida muito comum no consultório. Eu tô com lesão, vamos tirar meu útero então. Não vamos tirar o teu útero. Não tem indicação de tirar o teu útero. Tem indicação de tirar a lesão do colo do útero. Então, a gente vai tirar o teu colo de útero. Mas por que já não tira isso? Já fico livre. Porque você não vai ficar livre. É aí que tá o problema. Você vai ficar livre dessa doença, mas eu consigo te deixar livre dessa lesão com uma cirurgia muito mais simples. Uma cirurgia vaginal, com baixo impacto, né? Que você não vai ter dor, praticamente. Você tá funcional em poucos dias, né? Diferente do risco de uma esterectomia, que você vai ter que abrir barriga, vai ter um repouso maior, né? Por mais que seja por vídeo, seja qual for a via. Porque não necessariamente você vai eliminar o HPV. A gente vai tratar essa lesão, mas talvez o HPV vai estar ali. E ele talvez vai causar lesão de novo. Então, se ele for causar lesão de novo, melhor que cause no colo do útero. Porque se não causar no colo do útero, ele pode causar na cicatriz da cúpula vaginal, no canal vaginal, na vulva. Então, a gente tem que... Não adianta tirar o útero, porque achando que vai resolver o problema, porque não vai. A gente só acaba tirando o útero se realmente não dá para fazer uma conização, um CAF, ou se veio de repetição, já fez 1, 2 CAFs, e daí não tem mais o que tirar, daí você acaba tirando. Mas você sempre vai ficar monitorando aquela cicatriz e aquele canal vaginal, porque se não eliminou o HPV, pode ser que volte a ter lesão ali. Então, a vacina ela é indicada para qualquer mulher? Qualquer idade? Hoje em bula até 45 anos, não que as mulheres mais velhas não possam fazer, mas porque os estudos foram feitos em mulheres, né, entre 9 e 45 anos. Então, por isso que a bula diz isso. Mas a gente já tem com recomendação médica vacinado mulheres fora disso, só que daí tem que ter um atestado médico dizendo, porque não, em bula eles não podem fazer, né? Senão ela pode ir direto, aí só que tem que fazer na rede particular, porque isso, o se SUS... tá fora do programa, daí é na rede privada. Tá, o programa é qual faixa etária? De 9 a 16 anos, uma dose da quadrivalente no SUS, ou mulheres imunossuprimidas, né, mulheres que vivem com HIV, essas coisas, pacientes já com, não só o HPV por si só não dá, mas se já tiver lesão de alto grau, NIC2 para cima, ou câncer de colo de útero, pode se beneficiar do programa. Só que mulheres acima de 18 anos são 3 doses. E na adolescente, ali na primeira, é só uma dose, pelo programa. Joia. E todos esses cânceres que a gente falou, eles podem ser evitados de alguma forma ou não? Então, o colo de útero tem possibilidade de ser erradicado. Da gente não ter casos ou ter um número dele cair muito lá reduzido, na incidência, né? Para um número muito reduzido. E de fato se pode chegar a isso, porque a gente já tem países vivendo isso. Então, a gente já tem a Austrália, a Itália, acho que o Canadá também já chegando nesse ponto de que as mulheres, a grande maioria das mulheres já são vacinadas,
já tem rastreio adequado e já tem tratamento adequado. O que é o impacto que a gente precisa? Precisa vacinar para diminuir a incidência, precisa rastrear, então, o DNA HPV, o citopatológico, preventivo regular, e precisa dar acesso a esses pacientes quando tem lesão. Porque também não adianta rastrear, como alguns anos atrás isso acontecia, né? O paciente tinha o diagnóstico, levava 2, 3, 4 anos para chegar numa cirurgia. Daí não ia ser mais uma lesão pré-câncer, já estava tratando de um câncer, né? Então, assim, tendo como prevenir, vacina, como rastrear e como tratar de forma adequada, é possível erradicar o câncer. A gente vai pegar muito mais lesões pré-câncer do que câncer de colo de útero. Então, é uma doença ainda que a gente ainda convive muito, mas que a expectativa seja que daqui uns 15, 20 anos a nossa realidade seja outra. De endométrio e ovário, não tem como... De endométrio e ovário é muito comportamental, né? Então, assim, estilo de vida é o que mais impacta. Tá. Controle de peso, né? Evitar sobrepeso, principalmente obesidade. Controle de saúde, né? Eu digo que a gente não sabe o que é causa, o que é efeito. A diabetes e a hipertensão são fatores de risco para câncer de endométrio. Mas são porque são pela doença ou são porque geralmente a paciente obesa tem mais diabetes, tem mais hipertensão? Então, assim, hábitos de vida saudável, a gente sabe que o controle de peso, não só controle de peso, atividade física, né? Porque às vezes um magro sedentário é mais doente do que um obeso ativo, né? Então, controle de peso, atividade física e alimentação regular. Isso eu acho que é para qualquer linha de câncer. E não é, hoje eu digo para os pacientes, não é mais frescura de médico. Não é, a gente precisa porque achava que precisava. Hoje é provado cientificamente que impacta na sobrevida por câncer. Então, evita... De uma forma geral. De uma forma geral. Mama, principalmente, isso já é bem preconizado, né? E ovário e endométrio entram na mesma linha, né? Tá. Em casos de câncer ginecológico, existe laudo duvidoso? Como é que é essa relação, assim, laboratório, médico que atende paciente? Vocês discutem caso? Ah, nossa, eu acho que é isso, mas não, me pareceu isso. Como é que é essa relação, assim? Eu acho que a gente sempre discute casos, né? Em relação, né, ao laudo em si, talvez não, mas mais em relação à conduta do paciente ou testes adicionais que devem ser realizados, como a doutora Gisele falou. Câncer de ovário, a gente faz muito teste genético para ver se tem deficiência de recombinação homóloga, para saber se o paciente se beneficia, por exemplo, com um medicamento chamado olaparib, coisa assim. Agora tem, entrando no hall aí também a pesquisa da expressão do PDL1 para uso de pembrolizumab. Eu acho que o que a gente mais discute hoje, dentro dos tumor boards, são as condutas, né? É lógico que existem diagnósticos difíceis também, que merecem ser revistos, reavaliados. E eu acho que sempre quando foge um pouco do que é normal, do que é comum, vale a pena sentar, respirar e rever o caso, né? A gente tem uma boa relação, né? Uma excelente relação, fácil, né? né? É fácil. Talvez, assim, a maioria dos médicos que trabalham com oncologia tem a equipe de patologia muito próxima, né? Então, assim, eu fiz uma biópsia, eu tenho certeza que é câncer. Eles acabam laudando com uma lesão pré-câncer, a gente liga. Eu falei, a amostra for ruim, vocês conseguem revisar? Vocês conseguem fazer talvez uma imunossoquímica e ver se isso aqui não é invasivo? Porque na minha impressão clínica, ele é uma doença mais grave do que foi laudada. Exatamente. Ou o contrário, né? Então, a gente tem essa facilidade de acesso. Dá para complementar? Quem sabe se a gente fizer uma imuno, a gente consegue talvez agregar alguma informação a mais, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, né? É isso que ele falou, no ovário ali, às vezes fazendo mais testes, mais coisas, muda a conduta do oncologista, né? Daí falando já na área do oncologista mesmo, né? Às vezes ele agrega tratamento. Ontem eu estava com uma paciente internada, eu estava falando para ela, tanto teste, porque hoje a oncologia está muito individualizada. Antigamente era meio receitinha de bolo, né? A gente tinha isso para câncer, por exemplo, de colo de útero. O de mama vem sendo estudado há muitos anos, porque tem um impacto muito grande no mundo. Em país pobre, país rico, ele é muito parecido, né? O colo de útero é uma doença ainda muito prevalente em países pobres, né? Por causa de rastreio inadequado, isso, aquilo. Mas o colo de útero, 15, 20 anos atrás, a gente tinha radioterapia e cisplatina. Era o tratamento do câncer de colo de útero. Ou era cirurgia ou era rádio e cis. Acabou, não tem mais nada além disso.
Hoje a gente já não tem, a gente já tem quimioterapias, estudos mostrando quimioterapias combinadas, às vezes, para algum grupo de paciente é mais efetivo do que só cisplatina, a gente pode usar imunoterapia em alguns casos de câncer de colo de útero. Então, assim, a assinatura do tratamento está ficando mais individualizada, está ficando mais direcionada. Se a gente consegue entender o tumor, consegue entender as particularidades dele, a gente consegue fazer um tratamento muito mais direcionado, né? Tipo, os testes são caros, né? Às vezes são caros, às vezes até a própria indústria está pagando o teste, Sim, né? Para sim. avaliar se a droga é compatível. Se a gente for dar para todo mundo, às vezes é uma medicação cara e algumas não vão se beneficiar em absolutamente nada. Então, assim, você saber quem que vai ter o benefício de cada droga, é um avanço, assim, porque é um tratamento muito individualizado de fato, né? Para aquele tumor, para aquela paciente, naquela situação. Cada vez mais assertivo e efetivo, assim, Isso. né? Escolher para quem vai dar qual medicamento, não colocar todo mundo no mesmo bolo, quem que vai responder, quem não vai. Que esse é uma mudança de paradigma que a patologia sofreu nesses últimos anos, porque a patologia até então, ela estava acostumada apenas a ser a especialidade do diagnóstico. Hoje a gente dá o diagnóstico e também ajuda a buscar um bom respondedor a tratamentos de alto custo. Antigamente era só citopatológico e anatomopatológico. Acabou. A gente tinha aquela informação e era daquela informação que o paciente ia ser tratado. Agora tem a classificação molecular dos tumores. E a classificação molecular direciona para tratamentos individualizados. É quase uma assinatura. Quase uma assinatura. Não deixa de ser uma assinatura, né? Ele responde, não responde, vale a pena tratar, não vale a pena, vamos procurar outras linhas e assim a gente consegue fazer tratamentos mais direcionados, com menos efeitos colaterais, porque os tratamentos oncológicos a gente sabe que são agressivos, né? Tóxicos. Então a gente consegue fazer tratamentos muito mais direcionados, assertivos, né? E com menos efeitos, assim, né? Com menos impacto na saúde do paciente. Já melhorou bastante. Muito. Que olhar você tem para daqui a um tempo, assim, para o futuro do câncer ginecológico, assim? A tendência você falou de erradicar, que já possível, é muito bacana. É possível. Se a gente vai chegar lá, sim, vai depender, porque é um país que a maioria das mulheres ainda depende de SUS, então a gente vai depender muito de políticas públicas para atuar nisso, né? Sim. A gente caminha a passos lentos, mas caminha, sente-se que caminha, né? Então, é isso que eu falei, não adianta botar o DNA HPV no rastreio e não ter um colega que saiba fazer uma colposcopia de fato, ou que a paciente vai levar 3 anos para chegar numa colposcopia para fazer uma biópsia, entendeu? Sim. Mas se as políticas de saúde pública forem efetivas, a gente consegue impactar nisso. Os outros, a gente depende muito, além dos exames, a gente não ter exames efetivos, alguma coisa, a gente depende muito da mudança de cabeça dos pacientes, né? Do comportamento, né? São os fatores modificáveis que a gente fala. A gente tem fatores que não são modificáveis, como uma assinatura genética, uma mutação genética, né? Uma história familiar, esse a gente não tem como modificar. Mas a gente pode melhorar hábito de vida, a gente pode deixar de fumar, a gente pode deixar de beber, né? Então, isso vai impactar lá na frente não só o câncer ginecológico, mas a oncologia como um todo, né? E como que o Dr. Daniel falou, né, de você preparar ela para o exame, que eles não têm esse contato com o paciente. E quando vem esse retorno positivo para um câncer, como é que é esse teu tratamento, esse teu olhar acolhedor? Porque você é conhecida por isso, por ter esse cuidado, esse carinho, esse olhar acolhedor, porque ela deve vir muito apavorada, né? Assim, a gente tem que ser realista, né? Eu acho que se é uma doença grave, um tumor avançado, tem que ser realista, não pode fingir que minimizar, mas a gente também, do outro lado, a gente tem que sempre dar esperança para o paciente. Enquanto tem possibilidade de tratamento, tem possibilidade de cura. A gente já viu doença, não foi 1 ou 2 vezes, claro que quanto mais avançada a doença, pior o prognóstico, mais impacto no risco de morte, isso vai ter, né? Mas nunca é zero. Alguém vai se beneficiar com o tratamento, alguém vai sair curada daquele tratamento, mesmo naquele estadio avançado, né? Então, assim, por que não aquela paciente? Não sei, né? Eu só não posso desesperançar ela. A doença está grave, não sei se vai dar certo, não. E nem tem motivos para isso, né? Nem tem motivo para isso, né? Realmente hoje melhorou muito. Pois eu queria perguntar isso, assim, qual é tem uma porcentagem, os cânceres ginecológicos, eles são curáveis? A gente não usa muito essa palavra, né, curável, porque a gente sabe da remissão e tudo mais, mas existe uma taxa alta de que realmente é eficaz o tratamento, a pessoa consegue... Como qualquer câncer, independente de ginecológico ou não, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais a chance de sobrevida livre da doença e mais a chance de cura, de sobrevida geral, que a gente chama, né? Então, assim,
É óbvio que um estadio 1 de colo de útero, que é uma doença restrita ao colo, que eu faço só uma esterectomia ampliada e está tudo resolvido, a paciente só vai ficar em segmento, a chance do tumor voltar ou ela precisar de um tratamento é muito menor do que uma paciente já com doença linfonodal, um comprometimento mais extenso, uma doença muito volumosa. Essa tem uma taxa de sobrevida menor. Mas isso que eu falei, ela pode ser muito responsiva à radioterapia, porque a radioterapia trata muito bem câncer de colo de útero, né? Então, se ela responde muito bem à radioterapia, talvez ela vai ser uma paciente que vai entrar em remissão e depois de 5, 6 anos a gente vai dizer, aparentemente, isso aqui não vai te incomodar mais. Você vai fazer o teu segmento por 25 anos, mas vamos lá, todo ano a gente vai estar se vendo, mas provavelmente é uma doença que não vai te incomodar. Então, as pacientes perguntam muito isso, qual é a porcentagem de cura? Não tem porcentagem de cura, você não é um número aqui. Né? Você é única, então não adianta eu falar que a tua chance de cura é de 30%. Sim, é bem individual. Porque assim, se tu tiver naquele 30%, a tua chance foi de 100%. Você melhorou 100%. É o que importa, né? Sim. Se tu cair no 70%, talvez a tua sobrevida em 5, 6 anos, talvez em 5 anos não esteja aqui pra gente conversar. Mas naquele momento, falar em número, eu não acho legal, não acho confortável. Porque às vezes parece, só tem 30% de chance. Não, você tem 30% de chance. Talvez você esteja naquele grupo e vão correr atrás para você estar dentro daquele grupo. Então, eu pessoalmente evito números, entendeu? Mesmo que seja inicial, mesmo que seja tardio. Eu digo, tá aqui o problema, vamos encarar o problema, vamos correr atrás da solução. Tratamento, às vezes, é para ontem, vamos correr atrás. Como essa semana teve uma paciente que na biópsia do cone de outra colega veio o adenocarcinoma in situ, daí na imuno veio invasivo. Daí ela veio, paciente jovem, eu falei, não era o melhor cenário? Não era, mas é resolutível, entendeu? Uma doença inicial, uma doença de milímetros, às vezes até um segundo CAF vai resolver o problema dela, né? Talvez tirar o útero, não vai morrer disso. Eu falei pra ela, disso? Olha, não posso jurar porque eu não sou Deus, mas a chance de tu morrer disso não existe. Pra mim não existe, entendeu? Sim. É totalmente resolutiva, é totalmente curável na minha concepção. A gente só vai precisar acompanhar e resolver. Precisa ser pra ontem? Não, porque a doença saiu no cone. Vamos fazer com calma, vamos fazer ressonância, vamos fazer pré-operatório, você melhora, pensa, processa a informação, volta e a gente opera. Esse mês que vem, tá tudo certo, né? A gente, no fim, bate sempre na mesma tecla, né? Que para evitar tudo isso é prevenção, sempre. Então, acho que quando se fala de câncer, a gente já trouxe vários temas aqui no podcast de diferentes tipos de câncer. É a prevenção e estilo de vida, mudança de estilo de vida. E sempre acompanhar, né? Sim. Sempre acompanhar. Isso. Não largado. A ginecologista é a médica da família. Vira, né? É a médica da família da mulher. Exato. E falando nisso, o contrário também é bem-vindo, né? O médico de família saber quando encaminhar para o ginecologista, Exatamente. né? Que às vezes paciente do SUS, às vezes não tem um ginecologista na unidade básica. Sim. Saber quem que merece uma consulta com um especialista, quem dá para fazer. Uma atenção especial, né? E quem consegue, às vezes a enfermeira lá coleta super bem, sabe? Olha colo, coleta, tá ótimo. O que a gente tem hoje é preventivo, então vai lá uma vez por ano, faz seu preventivo, tá tudo certo, né? Seguimos. É isso aí. Bom, a gente está chegando ao final. Querem deixar alguma mensagem? Doutora, que é nova aqui, primeira vez, gostaria de deixar alguma mensagem para o público? Acho que a consciência do cuidado com o seu corpo, né? A consulta ginecológica faz parte dessa consciência, né? A consulta médica no geral, né? Você procurar um médico antes dos sintomas, fazer a prevenção, hábitos saudáveis. Cigarro hoje pra gente é uma coisa que pra gente não justifica, né, com tanta informação, né? Sim. O colo de útero também tem impacto pelo tabagismo, por incrível que pareça, o cigarro influencia até nisso, né? Então, é o se cuidar, é hábitos saudáveis, o rastreio sempre que necessário, independente homem ou mulher, né? As mulheres indo no ginecologista, rastreando colo, mama, os homens rastreando próstata, né? Os cuidados de pele, né? A gente também fala pouco às vezes esquece de falar nas consultas da pele, do cuidado, do uso do protetor solar, da colonoscopia aos 45 anos, é tanta coisa que a gente pode prevenir, né? Que eu digo para os pacientes, todo mundo vai morrer de alguma coisa, mas a gente morrer de uma coisa que podia ter sido prevenida dói. Dói mais. Dói muito, né? Dói mais. Então, assim, você vai morrer às vezes de um câncer de pâncreas, ok, não tinha como saber, né? Mas você morrer de um câncer de intestino, de um câncer de colo de útero, de um câncer de mama, que tem exames que detectam precocemente, e se tiver vai ser mais fácil de tratar.
Então, o objetivo é esse, eu acho que a informação principal é essa, né? Você falou do cigarro, né? E daí me veio, eu vou acabar abrindo uma outra pergunta aqui, mas acho que a gente só vai poder falar disso daqui a uns 10 anos, mas já tem casos em que o pod tá vindo também. Meu Deus, eu acho que se eu falar disso, eu acho que a Renata, colega que é pneuma, a doutora Renata, acho que ela vai se materializar aqui. A gente vai ter que chamá-la, então. Com certeza. Vamos falar disso, porque ginecologicamente ainda não tem essa... Mas nem precisa. Nem precisa. Porque a carga tabágica, a carga de estrago que o vape faz é muito superior a um cigarro tradicional. Então, assim, se o cigarro já faz estrago, isso daí não tem nem o que questionar, né? Ou seja, a gente não tem, então, um cenário positivo, né? Porque a gente fala do cigarro, mas daí vem um negócio agora que tá só crescendo o consumo, né? Que não faz sentido nenhum, que isso é literalmente a pessoa saber fazer marketing. Só porque não fica o mesmo cheiro de cigarro, mas o cheirinho substâncias muito pior, danosas tem, né? Então... Isso, você não incomoda os outros, mas o estrago que você tá fazendo em ti mesmo é uma coisa proporcionalmente muito superior. Ela ensinou um dia, os alunos lá estavam vendo, fazer o cálculo, porque tem um volumezinho, tem... Olha, eu fiquei assustada. O gineco, fiquei assustado só de ver ali o quanto que isso impacta, sabe? O quanto que corresponde uma dose do vape para quantos cigarros fumados, assim, é uma coisa absurda. Então, assim, ó, seguro, não precisa nem de estudo, porque como a carga tabágica é tão mais alta... Nova geração está trilhando um caminho, enquanto a medicina está tentando dar mais, né? Eu acho que fez um boom, e agora acho que está caindo esse boom. Acho que como as informações estão chegando, porque foi muito isso. Foi a novidade. Não é só um cheirinho gostoso, eles botam o aroma, botam a essência, né? Então não percebe nem o gosto do cigarro. Não fica aquela, porque tem muita associação, né? O cigarro, porque ele incomoda quem não fuma, né? Isso. Então, assim, fica aquele cheiro, aquela fumaça, então, o cigarro tem um pouco de estigma, assim, em um ambiente social, né? E aí, esses vieram com um cheirinho ali que não incomoda tanto. O gosto palatável não é ruim, né? Então, assim, só que acho que foi isso, foi um marketing muito intenso, que deu certo, e agora a informação de saúde está vindo correndo atrás, e tá chegando, eu não pego tanto paciente em consultório, mesmo na geração mais nova, não pego mais tanto. Ai, que bom. Talvez uns 2 anos atrás tinha um pouquinho mais. Ou elas omitem, né? Porque pode ser. Porque a gente pergunta, fuma, bebe? Não, né? A gente esquece do detalhe, não fumo cigarro normal. Mas o fuma sempre tá associado ao cigarro, né? Isso. Algum vício? Fuma, bebe? A pergunta é clássica é essa no consultório, né? Dela fala, não, toma uma tacinha de vinho no final de semana. Não, tá ok. Não fuma, né? Mas eu conversar, botar... Fuma, cigarro? Não, e pode. Vape. Bom, então é isso. Obrigada, doutora Gisele, pela presença. Obrigada, doutor Daniel. Muito bom agradecer, né, a doutora Gisele, uma profissional que a gente admira muito já. A gente tem esse relacionamento profissional há mais de 10 anos, né? Eu sempre acompanhando, ela é realmente espetacular. Obrigado, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Adorei a conversa. Que bom. Bom, este foi o InfoPod de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais. A gente sempre vai trazer para você informação de qualidade, de uma forma leve, para que você consiga entender e cuidar da sua saúde, que é o ponto principal. Afinal de contas, nunca é só um laudo. Um beijo no coração e até a próxima.